91 mulheres eleitas em 2022 representam a bancada feminina na Câmara dos Deputados Federais, o que corresponde a um aumento de 18% em relação à eleição de 2018, segundo dados do portal de notícias da Câmara dos Deputados Federais. Essa representatividade significa muitas lutas, ações e disputas de poder em espaços políticos. Vamos matutar no nosso programa de hoje sobre a temática de gênero nos projetos de leis propostos por mulheres parlamentares em Goiás. Olá, eu sou Thalita Franco, apresentadora do programa Matutando, uma mulher branca, de pele clara, tenho olhos verdes, cabelos cacheados, um pouco assim abaixo dos ombros. Estou vestindo uma blusa azul com detalhes em branco e ao fundo eu tenho uma parede, uma cortina na cor branca e uma estante com livros. E o intérprete que está aqui conosco hoje, o intérprete de Libras, é o Marcelo Bessa, um homem branco, de cabelo e barba na cor preta, vestindo também uma camisa preta e, ao fundo, uma parede na cor azul. E para matutar sobre a temática de gênero nos projetos de lei de mulheres parlamentares em Goiás, a nossa convidada de hoje é a professora pedagoga Viviane Rosa da Silva. A professora Viviane é mestre em Educação pela Universidade Estadual de Goiás, é integrante do Grupo de Estudos e Pesquisa em Políticas Educacionais da Unidade Universitária de Inhumas, da Universidade Estadual de Goiás. E para você que deseja conhecer mais sobre os estudos e pesquisas da nossa convidada, a professora Viviane, você pode acessar aqui na tela o QR Code com o seu currículo Lattes. Professora Viviane, seja muito bem-vinda aos diálogos do Matutando pela Ciência. E para começar, trazemos uma fala de Guacira Lopes Louro, que é professora titular aposentada da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E ela explica que o conceito de gênero pretende se referir ao modo como as características sexuais são compreendidas e representadas, ou então como são trazidas para a prática social e tornadas parte do processo histórico. Professora Viviane, qual é a sua definição sobre o conceito de gênero? E também qual foi a sua intencionalidade de investigar a temática de gênero nos projetos de leis de mulheres? E por quê, professora? Olá, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Então, a Louro, inclusive, a professora Louro, ela é um dos meus referenciais teóricos, né, que eu usei da minha pesquisa. A minha definição de gênero, ela converge com a da professora Louro, na perspectiva de que muito se fala, quando a gente pensa em gênero, no que é socialmente construído com relação ao comportamento de meninos e meninas, homens e mulheres. Só que, na definição de gênero, a partir dos meus estudos, com a Louro, com a John Scott, a gente compreende que essa perspectiva de gênero está além do que é socialmente atribuído ao comportamento de mulher, de homem, a cores, vai muito além. Essa constituição do conceito gênero masculino ou gênero feminino, ela também está ligada à questão da estrutura social, estrutura econômica, as relações de poder. Por exemplo, como você trouxe, né, agora no início do programa, no Brasil a gente tem uma representatividade feminina na política muito baixa. Mesmo que nós, mulheres, somos a maioria em números de eleitoras, né? Nós somos a maior quantidade de eleitoras no país e, mesmo assim, elegemos poucas mulheres. Então, a definição de gênero que eu trabalho na minha pesquisa,
é essa, é que o gênero ele está constituído para além dos comportamentos sociais, mas como que vai ser o papel que é instituído ali para a mulher e para o homem a partir das relações econômicas, sociais e políticas. Então, a minha intenção ao investigar, são 12 projetos que eu investigo, né, na minha pesquisa de mestrado, foram todos apresentados por deputadas mulheres. A minha intenção era saber como se dava o processo de apresentação desses projetos, o trâmite desses projetos, por essas deputadas mulheres que se relacionavam à temática gênero, numa perspectiva mais voltada para as mulheres, considerando que o meu recorte de gênero dentro da minha pesquisa era mais no sentido da participação feminina na política e também como essa participação feminina na política poderia ser mais importante e mais significativa no sentido de ter mulheres representando mulheres, porque como eu disse anteriormente, mesmo que a gente a maioria das eleitoras no país, nós não temos uma grande representatividade, mas a gente tinha, né, nesse período que eu investiguei, 4 deputadas de 2015 a 2022, e a intenção era descobrir o que essas deputadas apresentavam no sentido de tentar proteger as mulheres, de trazer situações e oportunidades que deixasse que as mulheres estivessem, né, assumissem não só papéis locais de espaços de poder, mas também que essas mulheres conseguissem ter muitos de seus direitos instituídos através dos projetos de leis. Então, a minha intenção era descobrir se, de fato, era possível, tendo mais mulheres, né, como deputadas, que elas ajudassem nessa equidade de gênero, contribuíssem nesse sentido. Bom, professora Viviane, ainda trazendo como referência a autora Louro, ela explica que a construção do gênero ela é contínua e se dá ao longo da vida. E a nossa próxima pergunta é a resposta disso que você começou a trazer para nós, né? Como a temática de gênero ela é caracterizada e tratada nos projetos de lei de mulheres parlamentares em Goiás? Então, nos 12 projetos que eu analisei, na verdade, eu fiz um levantamento de quase 200 projetos. Só que eu fiz um recorte, porque o que interessava era o que tinha uma perspectiva de gênero e na defesa do direito das mulheres. Então, os 12 projetos que eu encontrei e que eu analiso são projetos bem fundamentados, são projetos que trazem a questão da mulher, a importância de ter políticas, né, voltada para a igualdade de gênero, não só dentro da política, mas também em outros espaços, como na escola, e também na proteção do direito das mulheres, né, no combate à violência sexual contra a mulher, a violência doméstica. Então, os projetos que eu analisei foram muito bem escritos, bem apresentados, só que desses 12, apenas um projeto foi aprovado. E 11 dos projetos não foram aprovados, e a maioria foram aprovados no primeiro momento, só que por motivo dos projetos delongarem muito tempo dentro da Assembleia Legislativa, alguns deles, quando chegaram para ir para a segunda votação, as deputadas já não estavam mais como deputadas na Lego. Duas delas já estavam como deputadas federais, né, que é a Adriana Corse e a Leda Borges, e as outras duas não estavam mais como deputadas, que é a Eliane Pinheiro e a Isaura Lemos. Então, existe um artigo dentro da Lego, que é o artigo 124, que ele aponta que ele fala que quando aquele deputado, aquela deputada não está mais atuando, todos os projetos que ela apresentou serão arquivados por conta dela não estar mais atuante, o que eu achei isso, inclusive, bem problemático, né, porque foram projetos que se arrastaram, muitos deles, 2, 3 anos, projetos que tiveram uma boa aceitação, inclusive por deputados que são conservadores, que não costumam votar a favor de certas pautas, né, com relação ao direito das mulheres, mas mesmo assim, os projetos não foram aprovados por conta desse tempo, que demorou muito, foi muito
muito delongado. Bom, e nós estamos matutando sobre a temática de gênero nos projetos de lei de mulheres parlamentares em Goiás, com a nossa convidada, a professora Viviane Rosa da Silva. E já dialogamos sobre o conceito de gênero e seus desdobramentos nos projetos de leis de mulheres parlamentares. E agora vamos continuar este diálogo com a participação dos discentes do IFG no quadro Que Ciência? Meu nome é Arthur Fleury, eu sou do primeiro ano de edificações. Minha dúvida é como a ciência contribui na política. A ciência pode contribuir grandemente na política, porque os próprios projetos de leis, eles se fundamentam em pesquisas científicas, por exemplo. Dentro dos projetos que eu analisei, na justificativa, por exemplo, tinha muita fundamentação advinda de pesquisa, né? Porque um projeto que ele não é bem fundamentado, provavelmente ele não vai ser um projeto que vai ser votado, ele não vai ter fundamentação, sustentação suficiente para que ele seja votado, para que ele seja aprovado. E, por exemplo, também na própria lei de cotas de gênero, porque através das pesquisas sobre política, né, descobriu-se, era uma coisa que era óbvia, mas a gente precisa de números, precisa de dados, né, precisa de estatística, de dados formais. Descobriu-se que tem muito menos mulheres na política, como eu disse no início do programa, mesmo que a gente a maioria do eleitorado no país, somos menos nos lugares de poder, nos espaços de poder, menos vereadoras, menos deputadas, menos prefeitas, menos governadoras, né, tivemos uma única presidenta mulher. Então, a partir disso, por exemplo, a gente tem a lei de cotas, que obriga que, durante as campanhas políticas, 30% das candidatas sejam mulheres. Então, esse, por exemplo, é um aspecto um dos aspectos, né, que a ciência pode ajudar na política e vice-versa. Bom, e nós podemos contribuir com a temática em destaque através da indicação do Observatório Nacional da Mulher na Política, o ONMP, referente à atuação política das mulheres em âmbito federal, estadual e municipal. E mais informações sobre o observatório podem ser obtidas na página do portal da Câmara dos Deputados, no câmara.leg.br. Professora Viviane, e você realizou recentemente, né, estudos e pesquisas sobre os projetos de leis de mulheres parlamentares na Assembleia Legislativa de Goiás. Qual é a representatividade de mulheres neste espaço político em Goiânia? E também, professora, qual é a natureza e o impacto desses projetos de lei em relação à abordagem da temática de gênero? Então, a representatividade das mulheres na Alego ainda é muito baixa, né? Atualmente a gente conta com 41 deputados no total, desses 41, apenas 4 são mulheres. E olha que na última eleição a gente dobrou esse número, porque na legislatura anterior a gente tinha só 2 mulheres. Esse número era 4, em 2018 ele foi para 2, e agora em 2022 a gente voltou com 4 mulheres. Então, assim, a representatividade é muito baixa, e por mais que tenha dobrado, né, na verdade tinha caído e depois dobrou, então mais ou menos que continuamos na mesma, é um número muito baixo. E com relação aos projetos apresentados por elas, a gente teve uma deputada bem atuante, que é a deputada Adriana Acorce, e também a deputada Leda Borges, que foi bem atuante. Então, assim, mesmo sendo poucas, elas fizeram muito, né? Bom, e caminhando para o fim dos nossos diálogos, professora Viviane, eu gostaria de te agradecer por compartilhar conosco as suas ideias e os seus saberes científicos e sociais. Nós aprendemos muito matutando com você aqui hoje. Mas antes de finalizar, gostaria de solicitar a sua contribuição com a indicação de uma produção cultural sobre essa temática que nós dialogamos aqui hoje.
Eu que agradeço o convite. Obrigada. Então, eu vou deixar aqui de indicação um filme. Esse filme está disponível na Netflix. O nome do filme é Entre Mulheres. É um filme muito interessante. Não vou dar aqui um spoiler, mas ele, de forma geral, ele mostra uma comunidade onde as mulheres se organizam, né? E do jeito delas, de uma forma democrática, para tomarem algumas decisões para proteger umas às outras ali. E ali tem uma certa união, né? Ali vai ter conflito, mas é muito bom. O filme convida a gente para pensar. E mais uma vez eu agradeço pelo convite, né, de vocês, agradeço a Thalita, o Marcelo, o Bruno, a professora Rachel Benta. Foi um prazer estar aqui com vocês. Um abraço. Obrigada, professora Viviane, mais uma vez, foi muito bom matutar e aprender com você. E obrigada também ao coletivo Geninhas em Movimento por uma educação antirracista pela proposição deste episódio. E por hoje é só, o nosso programa fica por aqui, mas siga as nossas redes sociais e continue acompanhando Matutando pela Ciência. Tchau, tchau!